bendizemos o teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo de número 9, versículo 31. Atos, capítulo de número 9, versículo 31. Achou? Atos 9, 31 é o versículo tema da nossa igreja nesse ano de 2023. Você se lembra qual é o nosso tema, não lembra? Coragem para crescer. Atos 9, 31 é o nosso versículo tema. É o versículo que nos deu esse título, nos deu esse tema, nos deu esse encorajamento. E eu queria te animar a você guardar esse versículo. Se você tiver uma caneta na mão aí, rabisque esse versículo aí na sua Bíblia, põe do lado assim, tema da igreja. Vamos orar por isso. Vou tentar decorar, guardar isso no seu coração. E nós vamos começar treinando juntos agora. Vamos ler juntos então? Atos 9, versículo 31. A igreja, vamos comigo? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos ler de novo? Mais uma vez, bem forte. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos e agora nós te rogamos, Deus bendito, encoraja o nosso coração, dá-nos coragem para crescer. Crescer como igreja, crescer para a glória do teu santo nome. Crescermos enquanto cumprimos a missão do Senhor, quando cumprimos o ID, enquanto cumprimos o comissionamento que o Senhor nos dá de anunciar Jesus para este mundo perdido. Senhor, dá-nos graça, Senhor, de não nos esmorecermos na fé, de não perdermos a coragem, de não nos tornarmos, ó Deus, inertes, sem vida, sem movimento. Deus, faz da IPE uma igreja viva na Tua presença a cada dia. Ó Deus, encoraja-nos a crescer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu quero tirar algumas lições muito simples desse texto, fechando esse mês de fevereiro, que nós dedicamos a falar sobre o tema do ano, coragem para crescer. Se você olhar na sua Bíblia comigo, a título de contexto, esse texto que nós lemos, Atos 9, 31, encerra um ciclo de perseguição da igreja, que foi narrada no livro de Atos e começou no final do capítulo 7, a partir do versículo 54. No final do capítulo 7, nós temos narrado para nós a morte de Estevão. E ali a igreja começa a enfrentar uma intensa perseguição. A morte de Estevão é só o estupim, é só o primeiro momento, é só o start de uma perseguição que assolou essa primeira igreja, ou essa igreja inicial, essa igreja primitiva. Dali em diante, o capítulo 8 nos conta que grande perseguição estourou sobre a igreja. Os capítulos 8 e 9, então, vão nos contar sobre essa perseguição, vão nos contar sobre esse maior dos perseguidores, o apóstolo Paulo. Mas quando nós chegamos no final do versículo 31, quando nós chegamos nesse texto que nós lemos, nós temos esse ciclo de perseguição encerrando-se, porque o maior dos perseguidores da igreja naquele período havia se convertido ao Senhor Jesus. E agora fazia parte da igreja. É maravilhoso como Lucas narra essa história para nós, mostrando que a perseguição acaba não quando a igreja vai para a guerra. A perseguição acaba não quando a igreja começa a retalhar o inimigo. A perseguição acaba não quando a igreja recorre aos poderes desse mundo. A perseguição acaba quando Deus converte o coração do perseguidor. Quando Deus toma o coração do perseguidor. Quando aquele que estava à frente dessa perseguição, agora faz parte da igreja. É um convertido.
Esse é o método de Deus. Porque contra o Senhor não pode haver nenhum tipo de ataque do mal que seja vencedor. Quando nós lemos então o versículo 31, nós nos deparamos com o fato de que nesse período a igreja começa a experimentar paz. Olha na sua Bíblia, o versículo 31 começa assim: a igreja, na verdade, tinha paz. A perseguição havia dado uma trégua, ela vai voltar mais tarde, a partir do capítulo 12. Mas aqui ela dá uma trégua. A perseguição esfria, termina. E é interessante o fato porque Lucas nos diz que agora a igreja tinha paz e a igreja crescia. E esse é um ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Uma igreja que estava debaixo de perseguição, uma igreja que estava debaixo de tribulações, uma igreja que estava debaixo de sofrimento, experimenta paz, continua crescendo. E a igreja, na verdade, tinha paz e crescia em número. Essa é a igreja que crescia porque cumpria o chamado do Senhor Jesus. Se você perceber no seu texto, a palavra nos diz que essa igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Por que Lucas cita esses 3 lugares aqui? Lembra de Atos 1:8? Lembra de Atos 1:8 quando a palavra nos diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Lucas diz que essa igreja tinha paz na Judeia, tinha paz na Galileia, tinha paz na Samaria, porque essa igreja cumpria o chamado e o propósito de Deus. Cumpria o chamado e o propósito de Deus para a sua existência. É uma igreja que não se tornou inerte, que não se tornou indiferente, mas que, cheia do Espírito Santo, continuava fazendo aquilo que Deus chamou a igreja para fazer. Essa igreja tinha paz, essa igreja crescia, cumprindo a missão. Mas esse texto, então, irmãos, nessa noite, pode nos ensinar algumas marcas sobre o que é ser uma igreja sadia. Porque, sem dúvida nenhuma, essa igreja do versículo 31 de Atos 9 é uma igreja saudável. É uma igreja que cresce. É uma igreja que se fortalece no Senhor. E deixe-me te dizer alguma coisa sobre crescimento, em especial sobre crescimento numérico. Muitas vezes, nós temos medo do crescimento. Nós temos medo de crescer. Medo de que a igreja cresça. Medo de que a igreja se torne maior. Às vezes esse medo vem de algumas ideias. Por exemplo, nós temos o medo de perder a comunhão. Se nós crescemos demais, nós não vamos ter comunhão. Pode ser um medo que se aloja no nosso coração. Se nós nos tornarmos uma igreja muito grande, será que nós vamos perder a nossa comunhão? Às vezes esse medo pode vir por um receio de perder um senso de família. Se nós crescemos demais, nós podemos até ter comunhão, mas nós não vamos nos parecer mais uma família. Alguém pode ter medo disso. Às vezes esse medo pode ser também um receio de perder conforto de viver em grupo. Eu gosto do meu grupo. Eu gosto das pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho medo. Se a igreja crescer, eu vou perder esse conforto. Vai embora. Mas se por um lado a gente tem medo de crescer, existe um outro problema. É o problema, às vezes, de nós idolatrarmos o crescimento. E isso nós não queremos para nós também, não. Muitas vezes nós podemos idolatrar o crescimento quando nós pensamos que a ideia do sucesso é maravilhosa demais. E o sucesso é algo que o crescimento pode trazer. Essa igreja é maravilhosa. Olha o tanto de gente nessa igreja. Nós temos sucesso. Nós estamos famosos até no YouTube. Cuidado, isso pode ser uma idolatria do nosso coração. Outro problema, às vezes, que nos faz idolatrar o crescimento. Imaginar que porque a igreja cresce, o aumento dos nossos recursos e meios na igreja nos fazem cheios de nós mesmos. Eu posso idolatrar o crescimento quando eu olho demais para os recursos. Quando eu penso demais nos benefícios que essa igreja pode ter à medida que ela crescer. De um lado e do outro existe um problema aqui. Existe um erro. Porque nós não deveríamos nem temer o crescimento, nem idolatrá-lo. Nós não deveríamos ter medo do crescimento, nem ao mesmo tempo buscá-lo de maneira cega, apaixonada demais, idólatra. Eu não poderia nem ser apegado absurdamente ao crescimento, mas também não ter medo dele. Deixe-me dizer algo para você guardar no seu coração. Nós precisamos de um crescimento que vem do Senhor.
Porque um crescimento da igreja sem saúde é inchaço. Crescimento da igreja, crescimento numérico, sem saúde espiritual é inchaço. Nos tornamos agradáveis demais, as pessoas querem andar com a gente. Não necessariamente querem andar com Jesus. Isso é crescimento, mas na verdade é inchaço. Tem mais gente, mas não tem mais gente que ama o Senhor. Não tem gente que ama a missão, que ama Jesus, que ama servir a Deus. Crescimento sem saúde é inchaço. Mas por outro lado, uma aparente saúde sem crescimento é estagnação espiritual. Somos saudáveis, temos a doutrina certa, a teologia certa, ensinamos certinho, mas não crescemos. Estamos esperando o Senhor. O dia que Ele quiser mandar alguém, a gente está recebendo. Isso é estagnação. A gente diz ter a saúde boa, mas não cresce. Que negócio é esse que tem saúde boa e não cresce? Você já entendeu que igrejas sadias crescem? Igrejas saudáveis crescem, mas crescem como resposta ao fundamento da palavra, ao temor do Senhor e ao encorajamento do Espírito. Quando eu olho para esse texto, eu queria chamar a sua atenção para o que está no miolo dele. Se você está numa versão como a minha, revista atualizada, você vai ver que o texto, olhe na sua Bíblia agora, olhe bem para o seu texto. A Bíblia começa falando que essa igreja tinha paz. E o versículo 31 termina dizendo que ela crescia em número. O tema dessa mensagem essa noite foca nessa estrutura. Uma igreja que tem paz e cresce em número. Mas a atenção que eu queria chamar a sua é para o miolo. O que é que está no meio? E tem 3 coisas no meio aqui. Tem 3 marcas que nós não poderíamos deixar passar. A primeira delas, o texto diz que era uma igreja que edificava-se. Era edificada. Segundo, uma igreja que caminhava no temor do Senhor. Terceiro, uma igreja que tinha o quê? Conforto do Espírito Santo. Edificação, temor, Espírito Santo. 3 marcas para nós. 3 reflexões simples nessa noite. Em primeiro lugar, então, preste atenção comigo. Uma igreja que cresce de forma sadia é uma igreja que é edificada na palavra de Cristo Jesus. Não tem como nós sermos uma igreja sadia, que cresce saudavelmente, que adora ao Senhor, se nós não estivermos edificados sobre a palavra. Se a nossa edificação não for a verdade de Deus, nós vamos experimentar inchaço, mas não crescimento. Nós vamos ter número, mas não saúde espiritual. Nós precisamos de uma igreja edificada na palavra do Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículos 19 em diante. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Se nós vamos crescer com uma igreja edificada, que é edificada, está sendo edificada, a pergunta é, edificada sobre o quê? Paulo responde claramente para nós isso aqui em Efésios 2. A pedra angular é Jesus. A pedra angular é Cristo, é a sua palavra, é o testemunho de Jesus, é a cruz de Cristo, é o Evangelho. E qual é o nosso fundamento? O testemunho dos profetas e dos apóstolos. Se uma igreja não tiver Jesus como pedra angular, e a palavra revelada dos profetas e apóstolos como fundamento, essa igreja não é igreja. Pode ter gente, pode ter música, pode ter encontro no domingo, mas se não tiver Jesus como fundamento, não é igreja. O que faz uma igreja ser a igreja de Jesus não é a placa na porta, é a palavra. É a firmeza na palavra. Uma igreja sem púlpito, uma igreja sem pregação da palavra, parece igreja de Jesus, mas não é. Mas não é. Para que a igreja precisa ser edificada? Por que precisa haver edificação? A resposta também vem de Efésios. Efésios 4, Paulo também nos diz, versículo 11 a 13.
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para que uma igreja precisa ser edificada? Uma igreja precisa ser edificada, irmãos, para alcançar a maturidade cristã, para alcançar crescimento, para não sermos mais como crianças lançados para um lado e para o outro. Uma igreja está edificada sobre Jesus, sobre o testemunho dos profetas e apóstolos, para nós termos firmeza, maturidade, concretude na nossa doutrina. Deixe-me dizer umas coisas práticas para você, sobre sermos uma igreja edificada, que se edifica a cada dia sobre Jesus. Uma igreja saudável, para crescer, sendo edificada, precisa estar firmada sobre a Bíblia. Deixa eu fazer uma análise aqui com você. Não precisa levantar a mão, não. Você já leu a Bíblia toda uma vez na vida? Sim ou não? Responde não, vai para você. Confessionário. Você costuma ler sua Bíblia uma vez por semana? Toda vez que você faz devocional, você lê a Bíblia? Olha. Qual a versão que você lê? Você está entendendo tudo ou não está entendendo nada? Tem esse detalhe, hein? Às vezes você está lendo a revista e corrigida, você não está entendendo nada. Pega o NVI aí, benção, senão você não vai entender, não. Facilita a sua vida também. Se tiver uma Bíblia de estudo, melhora um pouquinho. Ajuda bem. Irmãos, para nós sermos uma igreja que cresce de maneira sadia, sendo edificada, nós precisamos de Bíblia. Precisamos ler a palavra de Deus. Você precisa ler mais a Bíblia. Talvez você seja alguém que gosta de orar. Você gosta de orar. Ora bem. Mas não lê muita Bíblia. Precisa arrumar isso aí, hein? Tem que orar e tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça. Lembra da musiquinha? Se você cantar só metade, não vai ficar legal, não. Leia a Bíblia, não faço oração, eu não vou crescer. Essa é a versão que eu criei aqui agora. Vai dar certo, tem que fazer as duas. E fizer só oração, mas não ler a Bíblia, vai orar coisa esquisita, hein? Toma cuidado, é a Bíblia que conserta a oração nossa, viu, gente? Para você orar segundo a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Se oração é diálogo, parte da oração eu falo, parte da oração eu ouço. Para eu ouvir, eu preciso de quê? De Bíblia. Então ouve, Deus fala, depois você fala. Como Ele sabe mais que a gente deixa Ele falar mais do que a gente fala. É claro, se você falar demais e Ele falar pouquinho, você vai começar a falar coisas que não devia. Leia a Bíblia. Uma igreja saudável, para estar edificada e sendo edificada, além de precisar de Bíblia, precisa de boa teologia. Eu posso ler muita Bíblia, mas não ter boa teologia. Lembra da história do cara do Danal? Lembra da música do Danal? Já ouviu isso aí? Se não ouviu, você tem que ouvir esse negócio. É a melhor coisa que tem do meme gospel. O cara achou, salta o cabo Danal. Cadê o Danal na Bíblia? Não conheço o Danal. Nunca ouvi falar desse personagem bíblico chamado Danal. Você precisa de boa teologia. Irmãos, teologia não é coisa só para teólogo. A igreja produz a boa teologia. A igreja produz os teólogos. A igreja é que precisa da palavra de Deus. Teologia não é só para um grupo específico de pessoas. Teologia é a nossa fé, que molda o nosso viver. É o enredo da nossa vida. É a maneira como a gente vive. Teologia dita a maneira como eu lido com os meus filhos, com o meu casamento, com os meus negócios. Eu preciso de boa teologia. Eu preciso ler mais. Eu preciso ler a Bíblia. Mas eu preciso ter uns bons livros na minha casa. Boa teologia, boa orientação. Eu preciso de EBD. Talvez você pense assim, o que eu vou aprender na EBD? Vem aqui que você vai descobrir. Tem coisa boa para você aprender. Não acha que você já sabe tudo, não. Está doido. Vem, tem muita coisa para você aprender. Muita coisa, muita coisa. Nós precisamos de boa teologia. Terceiro, uma igreja saudável, para crescer edificada, precisa de uma vida guiada pela palavra. Eu preciso de Bíblia, eu preciso de boa teologia, mas eu preciso de uma vida reta segundo a palavra de Deus. Irmãos, eu não posso saber a verdade, ler a verdade, ouvir a verdade, mas na hora de praticar a verdade, eu praticar outra coisa.
Como é que eu posso todo domingo ouvir a verdade de Deus? Eu venho na EBD, vou no grupo familiar, participo do Edificando, faço tudo, leio a minha Bíblia, faço devocional, pego conselho com irmãos mais maduros, mas na hora que eu vou tomar a decisão, eu ando de maneira errada. Que trem esquisito, misericórdia. O que eu faço não reflete aquilo que eu sei? O que eu vivo não reflete aquilo que eu aprendi? Não, nós somos de Bíblia, de boa teologia e de boa prática. De boa prática. Uma vida reta diante do Senhor. Ortodoxia, mas prática também. Prática também. Vida rendida ao Senhor, moldada pela graça de Deus. Segundo lugar, o texto também nos diz que além de ser uma igreja que edificava-se, essa era uma igreja que caminhava no temor do Senhor. Uma igreja que cresce de forma sadia é uma igreja que caminha no temor do Senhor. Não é interessante Atos falar de uma igreja que andava no temor do Senhor? Atos está falando de uma igreja cujo procedimento de vida, cujo modo de viver era marcado por temer a Deus. Temer a face de Deus. Se você está minimamente acostumado com leitura bíblica, você sabe que na palavra de Deus, nas Escrituras, o temor a Deus é o princípio do andar reto na presença de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio de uma vida moldada pelo Senhor. A Bíblia deixa muito claro para nós que desprezarmos o temor de Deus é decidirmos viver longe de Deus. Porque para andar com o Senhor eu preciso temê-lo. Para ter intimidade com o Senhor precisa haver temor no coração. Ninguém que diz ter intimidade com o Senhor, mas tem uma vida que manifesta falta de temor de Deus, conhece o Senhor de verdade. É mentira. Porque não tem como andar com Deus sem temê-lo. Porque Ele é um Deus temível. Ele é um Deus santo, é um Deus justo. Todos os santos profetas e homens de Deus da Bíblia que se aproximaram da face de Deus caíram rosto em terra. Ficaram tomados de temor no seu coração, porque Deus é um Deus temível, santíssimo, puro, reto. Para andar com Deus eu preciso ter temor no meu coração. Uma igreja saudável, para crescer, ela precisa viver em temor. Porque o temor vai nos levar a algumas coisas maravilhosas. Deixa eu pontuar para você o que o temor pode gerar em nós. Primeiro, temor a Deus vai nos fazer como igreja viver uma vida de adoração verdadeira. Irmão, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Sem temor a Deus, a igreja não adora de verdade. Nós cantamos umas músicas lindas aqui agora. Lindas. Linda, não é? Se não tiver temor, não é adoração. Se não tiver temor, não é adoração. É música, mas não é adoração. Música tem instrumento, tem ritmo, tem melodia, tem acorde, tem mais um monte de coisa que eu não sei explicar de música. Mas adoração só é se tiver temor. Se nós não tememos a Deus, a igreja pode cair em erro na adoração, em falsa adoração, em sincretismo. Tem muita coisa sendo cantada para Jesus, que Jesus, se perguntado, diria: eu nunca pedi para cantar isso para mim. Nunca. Porque às vezes nós temos uma ideia errada sobre adoração, porque falta temor. Às vezes a gente sai do culto e diz assim: hoje eu não gostei do louvor, mas não era para você. Era para Jesus. Por que eu não gostei? Está errado. Quem tem que gostar é Ele. Somos nós. Mas tem muita coisa ser oferecida para Deus, em nome de Deus. E Deus olha do céu e talvez o Senhor considere isso como fogo estranho. Coisa desagradável ao Senhor. Salmo 2:11. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Qual que é o fundamento da verdadeira adoração? Temor. Nós queremos ser uma igreja sadia, então nós vamos caminhar no temor do Senhor, porque o temor do Senhor vai nos levar à adoração de verdade. Adoração sem temor é falsa adoração. Além disso, o temor ao Senhor também como igreja nos leva a viver livres do caminho mau. Deuteronômio 8, versículo 6.
Obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Quando eu tenho temor, eu fujo do caminho que não é de Deus. Eu corro dele. Eu pego distância dele. O temor protege o meu caminhar. Se nós queremos caminhar em santidade, nós precisamos entender que para caminhar em santidade, a gente precisa ficar mais perto de Deus. Deixa eu te explicar qual é o erro que a gente comete. Imagina comigo que o pecado da nossa vida está desse lado aqui, ó. Está prestando atenção? Está ali, ó. O pecado está ali. E Deus está cá, ó. Desse lado aqui. E a gente quer ficar longe disso aqui. Como é que normalmente a gente faz? A gente olha para o pecado está ali, eu quero ficar longe dele. E a gente começa a olhar, andar para trás e falar, sai pecado. Show capeta. Sai fora, em nome de Jesus. Quero ser não. Quero ser não. Pergunta, você está indo na direção de Deus, sim ou não? Tá, ué, claro, Deus está ali, ó. Você está ficando longe do pecado? Você acha que é mais fácil caminhar andando para trás ou andando para frente? Costuma ser como para você? Para mim é melhor andar para frente. Andar para trás é meio difícil. Por que ao invés de fugir do pecado, ao invés de a gente ficar olhando para o pecado o tempo inteiro, a gente não dá as costas para o pecado? Que significa conversão. Olha para Deus e fala, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Tua presença, eu quero Te amar. Eu quero o Senhor, eu quero comunhão. O que vai acontecer com o pecado? Ficou para trás. Muda o foco. Temer a Deus nos livra do caminho mau, porque quando eu temo a Deus, eu corro para Deus e o pecado fica para trás. Mas se eu vivo uma vida olhando para o pecado e pensando, eu tenho que me livrar de você, eu tenho que me livrar de você. Você decora a cara do pecado, mas esquece do rosto de Deus. Olha para o Senhor, olha para o temor a Ele. Ame a Deus de todo o seu coração e os pecados vão ficar para trás. A maneira da gente viver uma vida santa não é a gente decorar os pecados que a gente tem. A maneira da gente viver uma vida santa é a gente conhecer mais de Deus. Você não precisa ser especialista no seu pecado, não. Você precisa ter comunhão com o Senhor. Quanto mais perto de Deus, mais o pecado vai ficar longe de você. Mais distante. Mais distante. Além disso, o temor do Senhor promove uma vida sábia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o Salmo 111. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Você quer ser alguém sábio? Tema a Deus. Quer ter sabedoria para viver, para tomar suas decisões? Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, uma igreja sadia, uma igreja que cresce de modo saudável, é uma igreja que teme a Deus. Ela adora com sinceridade. Ela se livra do mal. E ela cresce em sabedoria. Sabedoria na maneira como nós nos relacionamos. Uma igreja que não tem o temor de Deus não cresce em sabedoria. Se nós não crescermos em sabedoria, nós vamos gastar a maior parte da nossa energia resolvendo nossas picuinhas, ao invés de proclamar o nome de Jesus. Eu já visitei igrejas, você já visitou igrejas, que parece que está tudo estagnado. Tem mais problema interno do que amor pela missão. Discute qualquer coisa, briga-se por qualquer coisa. Os membros não conversam. Ninguém gosta do pastor. O pastor não gosta de ninguém, pelo amor de Deus. Fofoca para tudo quanto é lado. Se tem um negócio que mata a vida da igreja, que mina a energia espiritual da igreja, é fofoca. Irmão, abençoadíssimo. Se a fofoca chegou em você, para essa fofoca em nome de Jesus. Para a fofoca. Não reclama. Esse negócio de reclamar demais é coisa de Israel no deserto, gente. Israel no deserto reclama de tudo. Deus manda pão, o pão não é bom. Deus manda carne, a carne não é boa. Deus manda água, a água não é bom. O líder não é bom, o deserto não é bom. Eu não sou bom. Pelo amor de Deus, nada é bom. O que faz o deserto ser bom não é a codorniz, nem o maná, nem o Moisés, nem o Arão, nem o Josué. É Deus. É o Senhor. Moisés diz isso para Deus em Êxodo 33, se o Senhor não for à frente, então não manda a gente ir não. Sem o Senhor não dá. E faz essa igreja ser boa e acabar com a nossa fofoca, não é nada que a gente possa fazer, é Jesus. Então para a fofoca em você, em nome de Jesus.
Para o saudosismo. Ah, Jesus amado, quando a IPE foi fundada, a IPE era tão boa. É boa, mas já passou, gente. Vamos olhar para frente, em nome de Jesus. Vamos olhar adiante. 2023, Deus está fazendo. Deus é vivo. Deus é vivo. Tem muita coisa que Deus vai fazer ainda. Olha que benção. Graças a Deus. A gente olha para o passado para a gente se sentir inspirado, mas não aprisionado. Inspirados, mas não aprisionados. Olha a fé deles no passado. Que coisa maravilhosa. Olha a coragem. Olha o amor pelas coisas de Deus. Olha que paixão. Olha que desafio. Olha que tanto de gente crente que serviu o Senhor. Amém. Me inspirou. Agora, grandes coisas o Senhor vai fazer por nós amanhã. Aleluia. Se você viver só de passado, você vai morrer no saudosismo e não vai viver aquilo que Deus tem para nós. Temor de Deus produz sabedoria em nós. Sabedoria livra a gente de ficar discutindo as mesmas picuinhas a vida toda. Fofoca, picuinha, conversa perdida, tira a nossa energia de fazer a vontade de Deus. Amém? Ô, gente, seja otimista, seja animado. Deus é um Deus vivo. Não tem como ser pessimista quem anda com Deus. Porque os negócios de Deus é tudo grande, é tudo maravilhoso. Deus converte as pessoas, Deus muda o caminho de tudo. Você acha que não vai dar, de repente Deus faz. A pessoa está com o coração duro, de repente converte. Você está orando 10 anos, Deus muda a vida da pessoa. O cara era agarrado num negócio errado, Deus tira o negócio dele. O pecado estava escondido, Deus traz à tona. Deus trata, a gente pensa, agora acabou essa família, Deus vai lá e muda a família. Deus pensa, esse menino está perdido, esse menino quer nada com Jesus. Não, Deus faz o menino querer negócio com Jesus, sim. Acredita em Deus, no que Deus pode fazer. Eu sou um otimista, eu sou apaixonado com as coisas que Deus pode fazer. É maravilhoso. Eu olho para frente e fico pensando, Senhor, se o Senhor já fez até agora, imagina o que o Senhor tem para fazer amanhã. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Sabedoria vem do temor a Deus e nos livra de ficarmos presos. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro e último lugar. Uma igreja que cresce de forma sadia é uma igreja encorajada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê no Espírito? Crê mesmo? O Espírito Santo é o encorajador da igreja. O Espírito Santo é o Paráclitos, é o Consolador, é o Confortador. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que conduz a igreja, que move a igreja, que frutifica no coração da igreja. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que regenera o coração. Quando uma pessoa converte, é o Espírito que está agindo. Quando uma pessoa vive vida de santidade, é o Espírito que está santificando. Quando Deus nos gera comunhão espiritual entre nós, é o Espírito que está se movendo e produzindo o nosso coração voltado para Deus. Quando você entende a palavra, é o Espírito que está te iluminando. Quando você se dobra para orar em Deus, a Deus é o Espírito que está quebrantando o seu coração. Quando você está cheio de dor, cheio de angústia, e a sua oração quase que sai assim como um balbucio, é o Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito está em tudo. Às vezes na vida da igreja a gente pensa que o papel do Espírito é só dar dons. Não é. Dar dons é parte do trabalho do Espírito, mas não é tudo. O Espírito faz muito mais do que dar dons. Ele regenera, ele cura, ele sara, ele molda, ele ilumina. Ele capacita, ele dá poder, ele dá intrepidez, ele move a igreja. O Espírito Santo é esse fermento gracioso da divindade em nós. Ele que faz essa massa de bolo crescer, frutificar. É o Espírito Santo. A vida da igreja é uma vida espiritual. A gente não pode viver a vida da igreja de maneira carnal. Porque se nós vivemos a vida da igreja de maneira carnal, nós vamos esquecer que tudo na vida da igreja é espiritual. Você veio para esse culto aqui hoje, não veio? O que te moveu para você chegar aqui? Hein? Você acha que foi só você?
o Espírito de Deus agindo no nosso coração? Você acredita em forças demoníacas? Eu acredito. Acredita em ataque das trevas? Eu acredito. Jesus falou que tem, então tem. Se todas essas setas inflamadas do inimigo estão contra o povo de Deus, como é que a gente consegue andar sem o Espírito? Não tem como. Mas quando o Espírito está ali, ele é o selo da promessa, o poder de Deus em nós, que nos mobiliza, que nos anima, que nos conforta, que nos encoraja. Uma outra tradução para o versículo 31 diria que essa é uma igreja não confortada apenas, mas encorajada pelo Espírito Santo. A palavra pode ser traduzida assim também. Conforto, encorajamento, ânimo, envolvimento. Uma igreja saudável para crescer precisa ser encorajada pelo Espírito. Deixe-me dizer para você alguns motivos por quê. Porque se nós queremos crescer de maneira saudável, nós precisamos servir mediante a capacitação do Espírito. Não sirva segundo sua capacidade apenas. Sirva na força do Espírito. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Você quer servir? Sirva no Espírito. Sirva no poder de Deus. Sirva no poder do Senhor. É Ele quem renova você. É Ele quem te anima. É Ele que te dá dons, talentos, capacidades. É o Senhor que te dá maturidade para servir no meio da igreja. Nós precisamos servir na força que Deus supre cada um de nós. Irmãos, o trabalho na igreja cansa às vezes. Já cansou? Você já cansou alguma vez trabalhando na igreja? Já cansou? Pode falar, gente, não precisa ficar com vergonha não. Cansou? Claro, cansou. Quem é que te renovou? Às vezes uma boa noite de sono. Não é não? É claro, eu cheguei do acampamento e capotei. Nosso Deus, e quarta-feira foi um negócio denso. Tive que dar uma capotada, deu uma renovada. Mas por trás, quem que anima o nosso coração? Quem que nos renova? É o Espírito. Você está desanimado espiritualmente? Ore ao Senhor. Você perdeu o seu vigor para servir o Senhor? Ore a Deus. Peça a Ele a ação do Espírito no seu coração. Renova o seu ânimo. Não só para servir no ministério, não. Para servir a Deus, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida comum, no seu dia a dia, na igreja, em algum ministério, em todas as áreas da sua vida. Sirva ao Senhor na força que Deus te dá. Além disso, a igreja precisa ser encorajada, confortada e fortalecida pelo Espírito para nós sermos guiados a toda a verdade. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quem é que vai te guiar a toda a verdade então? O Espírito de Deus. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja mais espiritual. Mais espiritual. Uma das tentações maiores que nós temos no serviço a Deus é nos tornarmos pragmáticos, profissionais, técnicos, pouco espirituais. Quando a gente aprende a fazer as coisas da igreja, tocar o ministério, existe um perigo grande da gente perder a espiritualidade. Pouco tempo atrás, estava dando aula no seminário para jovens futuros pastores e disse isso para eles: tome cuidado para você não aprender demais o manejo da vida da igreja e você se tornar um profissional frio. Porque essa é uma tentação de quem serve nas coisas de Deus. Você sabe fazer, sabe preparar um sermão, sabe pregar, sabe fazer uma visita, sabe fazer uma ligação, sabe abrir e fechar, sabe conversar. Você começa a fazer de maneira fria, técnica, sem o Espírito. Tome cuidado. Tem espaço para técnica, tem espaço para ensaio, tem espaço para preparo, para organização, para planejamento, para planilha. Mas eu e você precisamos nos lembrar que a igreja é espiritual. Se o Senhor não estiver conosco, nós podemos ter a planilha mais top de todas que não vai dar certo. Podemos fazer os melhores ensaios,
O esboço do sermão pode ter 30 páginas. Se o Espírito não tiver nesse negócio, não tem nada. Não funciona. Não funciona. Existe um perigo muito grande da gente crescer, mas crescer de maneira não espiritual. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Além disso, por último, nós precisamos ser uma igreja encorajada pelo Espírito, porque é o Espírito de Deus que vai nos dar coragem para falar de Jesus. É o Espírito de Deus que move o nosso coração para falar de Jesus. Deixa eu ler para você um texto, Atos 4:31. Olha o que aconteceu aqui. Atos 4:31. Acha aí na sua Bíblia ou acompanha comigo aqui na tela. Olha a sequência, lê comigo. Dá para ler? Lê na tela aqui, ó. Tendo eles orado. Primeira coisa, hein? O que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aí é coisa de Deus. Só oraram, ninguém balançou nada. Só orou. Depois, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Coisa de Deus de novo. E agora? E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Coisa nossa. Nós que fazemos. Deus não vem anunciar para nós não. Somos nós. Orou. Foi cheio do Espírito. Saiu para pregar. Se nós queremos falar de Jesus, você precisa orar mais para falar de Jesus mais. Se você quiser panfleto, tem panfleto na igreja. Não é não, Pedrão? Tem panfleto. Nós estamos comprando panfleto aqui, se quiser trupicar no panfleto, se deixar. É panfleto que não acaba mais. Mas se tiver panfleto, mas não tiver oração e o Espírito de Deus, que intrepidez que nós vamos falar. Que coragem. Irmãos, para a gente crescer como igreja, então, acho que você entendeu tudo que nós vimos essa noite. Nós precisamos ser uma igreja edificada sobre a palavra. Nós precisamos ser uma igreja cheia do temor de Deus. E nós precisamos ser uma igreja encorajada pelo Espírito. Coragem para crescer sobre isso. Esse tema não é um tema para dizer para mim e para você que nós não temos coragem. Não. É para dizer para mim e para você que a nossa coragem precisa vir do Senhor. Do Senhor. A intrepidez que vem dele, a força que vem dele, o ânimo que vem dele, a coragem que vem dele, para você dizer, Senhor, abre os meus lábios, eu quero falar da tua graça. Eu quero dar testemunho onde eu for. Eu quero ser um mensageiro, uma mensageira do Senhor. Eu quero falar de Jesus na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu dia a dia, na minha vizinhança. Deus, deixa eu transpirar a tua palavra. E essa igreja vai crescer, não com inchaço, mas com saúde. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor essa igreja? Colocar a sua vida, porque você é a igreja. Pedir ao Senhor para que Ele nos encoraje. Coragem para crescer. Coragem para florescer na vontade de Deus. Coragem para dizer, Deus, eis-nos aqui, nos use. Nos capacite. Mova o nosso coração. Orar. Vamos adorar ao Senhor nessa noite, rogando dele graça, bênção, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Queria te encorajar, nós temos falado sobre isso. Hoje o pastor Pedro falou sobre ganhar mais um. Hoje você podia pensar em nomes aí agora no seu coração. Deus, tanta gente que eu conheço, que não te ama ainda, que não sabe o quão bom é servir o Senhor. Me use, Deus, em nome de Jesus. Pela sua casa, seus parentes não convertidos, talvez alguém pertinho, um cônjuge, um filho. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Vamos orar? Deus bendito, nós rogamos ao Senhor coragem, coragem para crescer, Deus. Coragem para buscarmos ao Senhor, coragem para fazermos a tua vontade. Coragem para cumprirmos a missão do Senhor, ó Deus. Pai, Atos 9:31 nos conta de uma igreja que havia acabado de sofrer dura perseguição, que começava a experimentar paz, mas por ser uma igreja sadia, uma igreja que crescia. O evangelho ia para a Judéia, para a Galiléia, para Samaria.
sem limites, sem muros. Porque essa era uma igreja que se edificava, que era edificada no Senhor. Uma igreja que tinha temor verdadeiro ao Senhor. Uma igreja que tinha um conforto, um encorajamento, a presença e a direção do Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos ser assim também. Queremos ser essa igreja edificada, fortalecida, avivada, cheia de temor, movida pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Ó Senhor, livra-nos da estagnação. Livra-nos, ó Deus, de perdermos o nosso tempo com aquilo que não é essencial, Senhor. A perdermos o foco, a gastarmos a nossa energia com aquilo que não é a missão do Senhor. Ó Deus, mobiliza o nosso coração a te buscar, a te obedecer. E isso começa na vida individual de cada um. A nossa casa, a nossa família, nosso lar e na igreja. Em nome de Jesus, Deus. Ó Pai, nesse momento nós vamos terminar adorando ao Senhor, louvando o Teu nome. Que a nossa adoração sincera, Deus, seja agradável ao Senhor. Seja fruto de temor verdadeiro, de temor sincero na Tua presença. Que o Senhor se agrade de nós. Que o nosso culto seja agradável ao Senhor. E não agradável a nós, Deus. Agradável ao Senhor. Nos mobiliza, Deus, para não amarmos demais números, mas para não temê-los. Porque saúde gera crescimento. E se o Senhor está em nós, então nós podemos crescer e florescer para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor nesse momento? Sermos cheios de temor gera verdadeira adoração. Vamos adorar ao Senhor então com santo temor em nós, em nome de Jesus.